Hoje eu vou falar sobre uma forma de estudo ativo que pode ser muito útil não só para você aprender e entender melhor as coisas agora, mas também levar isso para o futuro, como eu estou fazendo agora, porque eu tinha bastante essa insegurança assim de não estar sendo profundo, de não estar entendendo realmente os conceitos ali que eu estou estudando, principalmente na parte da psicologia. E você já deve saber, já deve ter visto algum vídeo, se você está interessado nesse tipo de tema, que o estudo ativo ele é bem importante para a gente aprender e estar mais focado ali dentro dos estudos. E tem meio que essa dupla função, né? De você tanto estar implicado ali, estar engajado, enfim, mas também entender melhor as coisas. Porém, eu vejo que há uma certa incompletude nisso, que é como você criar algo mais amplo e também entender que você vai esquecer coisas. Tipo, independente de você estar estudando ativamente, passivamente, enfim, você vai esquecer coisas e como lidar com esse esquecimento de forma mais ampla, porque é uma dificuldade, né? A gente não consegue lembrar de tudo que a gente estuda, de todos os acontecimentos. Eu mesmo tenho muitos problemas em lembrar coisas da minha infância, por exemplo. Tinha até um trabalho que eu precisava fazer no semestre passado que envolvia isso. Eu tive que fazer um certo esforço para que isso fosse possível e para fazer análise e tudo mais. Mas esse é um problema, né? De tanto essa superficialidade que a gente vive de forma geral, na verdade, uma certa pressão para que a gente faça mais coisas e ganha mais coisas e compreenda mais coisas e tipo veja vídeos no X, no 1x, no 2x, no 3x. Como eu tinha uma extensão que tinha como você colocar mais de 5x no vídeo, sabe? Então essa certa pressão, porque se entende que a gente tem uma competitividade, né, de forma geral, que não é à toa, não surge do acaso, e que tem essa ideia de fazer mais coisas, então, tipo, leitura dinâmica, leitura rápida e tudo mais, mas tem muitas perdas nesse sentido do entendimento, e não só do entendimento, mas da conexão entre vários aprendizados que vai além do próprio estudativo ali, localizado naquela coisa. Porque, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, Criando um Segundo Cérebro, que já está repetitivo, né? Porque eu só tenho esse livro físico, o resto é tudo digital. Tem outras coisas, né, de psicologia ali. Mas, por exemplo, eu posso ter um estudativo desse livro, mas como é que esse livro está conectado com outras perspectivas, tanto que eu estou estudando na psicologia, tanto que eu estou estudando sobre o tema. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, através da perspectiva do método Zettelkasten, porque eu acho que uma grande questão, assim, e um grande receio para mim, até fazendo esses vídeos, é de, tipo, não ter coisas úteis para dizer, coisas que sejam relevantes para dizer, que sejam contextualizadas, assim, ou então não saber fazer boas perguntas, sabe? Eu tô num grupo de estudos também, e às vezes é um pouco dessa pensamento que eu fico tendo, sabe? De, putz, como é que eu posso estar ali, não falar qualquer coisa, de falar por falar também, não é uma coisa que me engaja muito, mas ter algo a perguntar, de fato, mas que seja genuíno, e acho que isso só é possível com qualidade mesmo, através dessa leitura ativa, mas também de pensar isso de forma mais conectada. E esse é um dos fundamentos, assim, da minha gestão de conhecimento, posso falar com certa segurança. Esse que é o método do Zettelkasten, a perspectiva do Niklas Luhmann de você fazer notas que vão conectando dentro de um tema específico, mas não um tema pré-determinado, né? Mas você vai criando conexões a partir das leituras e vai assim criando clusters, né? Como se fosse... Imagina que tem uma folha de papel e você não sabe exatamente o que é que você vai desenhar ali, uma folha em branco. Mas conforme você vai traçando, criando traços ali, alguns traços você vai tipo só rascunhar, né, dar uma passadinha ali do lápis, outros você vai riscar melhor para ganhar forma. Então, a forma de enxergar o Zettelkasten para mim é isso, né? O conhecimento que ele vai traçando pequenos traços, né? Pequenas notas ali sobre aquele conhecimento. Então, provavelmente eu não tenho um entendimento muito amplo ali, mas conforme eu vou adentrando naquela temática, criando mais notas sobre aquele assunto, eu consigo traçar traços mais fortes ou então traçar traços ali paralelos com aquele conhecimento.
e que isso supera qualquer tipo de estudo ativo localizado, sabe? É algo que vai mais dinâmico. E aí vou trazer 3 pontos dentro dessa perspectiva, que uma dessas é justamente o entendimento, né? Então, ler para entender, ler para tentar aprender aquele raciocínio antes de sair criticando, até uma perspectiva de um, não sei se ele é padre, enfim, mas é uma das pessoas que eu vejo assim de educação clássica também, né, o pessoal fala, que é o Hugo de São Vítor, que ele fala sobre a questão da humildade para você aprender. Então, antes de criticar, você tem um entendimento mais global, e é isso hoje que eu tento fazer. Eu até citei no outro vídeo que eu gravei agora sobre a única coisa que tem se tornado uma leitura um pouco mais fácil, assim, né? Mais porque a linguagem é mais fácil mesmo do que os textos que eu estou lendo de forma geral dentro do curso, né? É evidente que seria assim, né? Dentro desses cursos, porque esses livros, por exemplo, a única coisa é feito para atingir um público maior, então é uma linguagem um pouco mais simples. Mas mesmo assim, dentro daquela simplicidade de linguagem ou de ideias, coisas até que eu já tenha repetido, até por estudar de fato o tema, eu me esforço para tentar de fato entender o que é aquele raciocínio e tentar aplicar, tentar trabalhar de fato com ele ali, para depois eu fazer minhas ponderações, fazer minhas críticas, fazer minha contextualização de forma geral. Mas esse estudo ali ativo de você meio que conversar com o texto, né, como se fosse uma conversa, tipo, você fala, a pessoa te fala uma coisa, você vai perguntar, e pode num capítulo depois você respondeu, você responder com outro livro, ou então criticar com uma outra coisa, mas essa leitura para entender, que basicamente como eu faço de forma mais prática assim, né, dentro desse pequeno tópico, é que eu abro, geralmente dou uma lida geral, assim, se forem coisas que eu tô a fim de aprender, né, se for um livro de ficção, por exemplo, Capitães de Areia aqui, é ler para divertir, para entrar na história ali, mas mesmo assim eu ainda faço algumas anotações que me ajudam a engajar mais ali, mas dou uma lida, faço algumas perguntas ali que eu acredito que aquele texto vai me responder, e aí faço anotações mais breves durante o texto e depois eu busco fazer uma chamada nota de literatura, que é meio que tentando condensar uma ideia ou então a ideia do texto de forma geral. Às vezes eu peco um pouco nessa questão da nota de literatura do Zettelkasten, mas é muito importante. Talvez dentro dessa ideia da única coisa, talvez seja uma das únicas coisas que realmente importam, mas ainda estou refletindo um pouco sobre isso. E o segundo ponto é sobre esse contraste de informação, que é possível quando você consegue registrar as ideias, né? Então, dentro, por exemplo, do tópico que eu estou bastante engajado hoje, né? Que é a gestão de conhecimento pessoal, que eu coloco nesse termo mais amplo. Eu já li esse livro, né, Criando no Cérebro, já li o Método Para, já li outros livros sobre produtividade, tipo Essencialismo, que faz uma questão mais do foco. Estou lendo esse livro, a única coisa sobre a questão do foco. Já li o Tecnologia do Ensino também, é uma perspectiva não de gestão de conhecimento em si, mas de educação. Mas quando eu tenho essas notas registradas, as informações, eu consigo fazer pequenos contrastes a partir disso, e aí sim, ou conseguir criticar alguma ideia, ou então meio que validar mais aquela ideia, né? Criar uma certa força ali para aquela ideia, ou então contextualizar melhor aquela prática. Então, uma coisa bem prática assim que eu fiz em termos da leitura mesmo, né? Quando eu paro para ver, é que quando eu estava começando no Criando no Cérebro, eu, na verdade, mais pro meio, assim, que é depois que ele dá técnicas de leitura e tudo mais, eu comecei a colocar os trechos, né? Colocava os trechos do livro, e aí ia colocando e depois ia marcando as principais ideias dentro daqueles trechos e fazendo uma sumarização progressiva, né? Que é a técnica que ele fala aqui. Mas aí quando eu percebi que eu precisava de uma coisa um pouco mais aprofundada ali, de debater com aquelas ideias, eu fui pro método Zettelkasten, né? O How to Take Smart Notes, que, enfim, é o livro, né, que fala sobre o método Zettelkasten, que o Zettelkasten não é um livro em si. Mas assim, como tomar notas inteligentes, né, porque eu li em inglês. Mas, enfim, a partir dessa leitura, eu tive material para fazer comparação, sabe? Então, tem essa leitura que é um pouco mais passiva, né? Você vai copiando ali os trechos
e depois tenta encontrar o essencial ali. Tem uma certa atividade nisso, você precisa selecionar, mas para aquilo que também é da minha área, assim, né, de ter conceitos um pouco mais abstratos, os AutoCAD pode complementar. E aí, a partir disso, eu tive uma ideia que surge dessa comparação, que é um pouco do que eu já falei em outros vídeos, mas eu acho que é algo que eu tenho pensado sobre a gestão de conhecimento, é que ela tem grandes duas funções, assim, né? Uma parte mais voltada para projetos, para aplicação, para construção mais imediata de coisas, de materiais, que pode sim ser acompanhada de uma leitura um pouco mais superficial, mais de dados ali, mas também tem uma parte um pouco mais voltada para o aprendizado, que até entra em certo contraste com o segundo cérebro, porque em determinados momentos desse livro, o Thiago Forte meio que coloca que vai ser um substituto para a memória, sabe? Um grande auxiliar da memória, na verdade. E eu acho essa ideia um pouco estranha, assim, né? De você ter um substituto, porque, tudo bem, eu posso ter o Notion, por exemplo, que é um grande auxiliar que eu posso trazer notas ali, mas tem conexões que o meu organismo faz sem que eu necessariamente tenha consciência sobre isso, mas para que isso seja possível, eu também preciso ter essas consolidações bem feitas, sabe? Então, não é simplesmente ter uma coisa externa de memorizar, porque, por exemplo, o Google é isso, né? Tipo, você pesquisa ali, você vai encontrar várias informações, né? Tudo bem que não é talvez a menor metáfora ali, que pelo menos no segundo cérebro você tem um filtro ali disso, mas também aquilo que é o meu conhecimento que eu consigo trazer aqui dentro desse vídeo, ele não está poeta, eu não estou lendo as notas para fazer esse vídeo, sabe? Entende que é esse paralelo entre você ter um auxiliar externo, que seria essa, de certa forma, essa mente estendida, que é o próximo, não sei se o próximo, um imediato próximo, mas um dos livros que eu quero ler que é sobre essa teoria, né, de você ter uma mente que se estende para coisas, para anotações, enfim, que é citado aqui. Mas também tem uma parte que é mais densa, mais profunda, e aí que entra no terceiro ponto, que é a questão da massa crítica, né? Que o estudativo, que, enfim, a gente conhece de forma geral, principalmente para a galera que, por exemplo, faz vestibular, estuda medicina, muita essa questão mais factual, assim, né? Tipo, o corpo humano você vai memorizar, sabe? Você não vai pensar muito sobre isso, se bem que eu acho que deveria ser bem importante, sim, pensar sobre o corpo, sobre o que é o corpo de forma simbólica, cultural de certa forma, até para formas de cuidado com o corpo. É isso, né? Às vezes a medicina é um pouco assustadora nesse sentido, mas, enfim, às vezes esse estudo que é um pouco mais diretivo, assim, mais factual, existem mais consensos. É possível fazer esse estudativo, por exemplo, por questões e, enfim, memorizar uma língua, por exemplo. Quando eu estava aprendendo inglês, eu utilizava muito o Anki, que assim, a palavra inglês é a palavra inglês, não tem pra onde correr e filosofar muito ali. Claro que vão ter outros significados a partir dessas junções de palavras. Mas é isso, tem coisas que são muito mais fáceis de ter esse estudo ativo, até externo, assim, né? Você ter vestibulares, ter apostilas, ter resumos, ter coisas assim que você vai meio que só memorizar, mas memorizar também não é uma coisa simples. Mas tem temas, tem questões que a gente precisa ter um olhar mais crítico, uma forma mais aprofundada em enxergar conexões disso, porque não vão ter questõezinhas prontas para você simplesmente responder com gabarito de A, B, C, D, sabe? Tem coisas que você precisa formar uma leitura relacionada àquilo, né? E aí eu não falo só na parte da psicologia, ou então das ciências humanas, das ciências sociais de forma geral, mas, por exemplo, coisas mais complexas, talvez deixa eu dar um exemplo aqui que seja, nesse exemplo da própria medicina, assim, né? Por exemplo, formas de você desenvolver algum tipo de tratamento novo, sabe? Ou então desenvolver uma vacina nova, uma tecnologia nova, uma pesquisa mesmo, né? Você precisa observar aquele objeto, aquele problema de vários ângulos, sabe? Não é simplesmente decorar e expedir aquilo.
mas conseguir rodear aquilo para ter uma dimensão e construir, propor em cima dali. E isso eu vejo que é muito mais possível quando se constrói essa chamada massa crítica, né? Que o Saint-Clamore, não sei qual é o nome do cara, mas o cara que escreve o livro Como Tomar Notas Inteligentes, ele fala, né? Que o Zettelkasten ele faz parte dessa construção de uma massa crítica, que é um conjunto de conhecimentos, né, que são comparados, não são verdades absolutas, são questões ali, são uma aglutinação de ideias que permitem que você tenha uma visão mais ampla sobre um fenômeno, até sobre uma prática. Então, essa conexão entre as notas, entre os Zettelkasten, é, para mim, um dos principais princípios que regem assim, minha forma de pensar dentro do estudo e da gestão de conhecimento, sabe? Que supera, de certa forma, o estudativo. O estudativo ele dá suporte para que você construa essa conexão mais ampla e mais... Eu ia falar temporal, mas não é temporal, é mais espalhada dentro do tempo. Enfim, um vídeo bem, bem mais amplo, assim, né? De fato, não estou falando sobre o método em si, mas por que esse método? O que é interessante dentro do Zettelkasten? Por que valeria seu tempo, sabe? Tipo, perder tempo estudando sobre como estudar, talvez. É muito por isso, assim, né? Desse poder agregado de... Enfim, o próprio valor do estudo, né? Em si. Que, enfim, é uma coisa muito boa. Acho que eu preciso falar um pouco mais sobre isso, porque tem pessoas diferentes, com relações diferentes com relação ao estudo e com relação ao trabalho também. E às vezes isso não fica uma coisa tão óbvia, né? Às vezes para você que viu tipo, esse vídeo até o final, isso é meio óbvio, né? O conhecimento ele é super poderoso, ele faz muitas coisas, ele tem uma capacidade destrutiva também muito grande, a depender de como ele for articulado, mas talvez para outras pessoas não sejam. Estou fazendo uma meta-análise aqui dos meus vídeos, mas para fazer uma síntese aqui, né? Como ir além desse estudo ativo e construir um conhecimento mais amplo, mais prático também, que parte dessas três S, né? Primeiro, ler para entender, que aí entra de fato as técnicas do estudo ativo, das anotações, de como fazer essas anotações. Inclusive, se você quer que eu faça vídeo sobre isso, né? Como ler de forma ativa, talvez seja um bom vídeo, como estudar de forma ativa. É porque eu não tenho estudado muito por vídeos, por exemplo. Na verdade eu tenho sim. É mentira, porque eu tô fazendo esse curso que tem bastante coisa em vídeo. Mas enfim, ter esse entendimento, fazer um certo contraste, comparação com outras ideias, né? À medida que você vai tendo diferentes leituras, diferentes perspectivas sobre o tema, para a partir daí você ter uma visão mais crítica, mais ampliada sobre aquela prática, sobre aquele fenômeno, e ser capaz de propor, de criar, e não criar num vazio, né? Criar apoiado sobre ombros de gigantes, como diria o Isaac Newton. Então, se você curtiu esse fundamento, para mim eu acho que é um dos mais importantes, assim, tem sido um dos mais importantes. Eu acho que para o estudo da psicologia especificamente, ele é bem importante, assim, né? Essa forma de estudar de forma comparativa, de forma mais ampla aqui, mas acho que para qualquer assunto complexo, na verdade, né? Eu fico pensando também muito em programação. Programação acho que pode ser uma boa forma de pensar nisso, porque não é simplesmente fazer o código, mas você precisa resolver o problema de alguém e resolver microproblemas dentro daquela solução ali. Então, inclusive tem um vídeo de um cara que é programador que ele fala sobre isso, sobre o Zettelkasten. Acho que é Asimov o nome do canal. Enfim, não vai lá agora não. Vê outro vídeo meu pra dar uma ajuda aqui. E é isso. Se você curtiu, eu vou deixar as indicações dos livros aqui, né? Tanto do Segundo Cérebro, tanto do Zettelkasten. Eu acho que vale muito a pena esse livro. O How to Take Smart Notes, para quem tá principalmente na faculdade. Então, tá além da faculdade, quer ter uma visão mais ampla sobre algum tema. Acho que é bem legal, assim, a forma de construção, né? De forma geral. Porque ele vai falar sobre outras temáticas envolvidas no aprendizado. Então, eu vou deixar aqui indicado e sempre vou deixar um vídeo indicado também. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido esse fundamento, porque eu gosto bastante. Espero que você também tenha curtido.